Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 219, Isaías capítulos 43, 44 e 45. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 219. Estamos no profeta Isaías, capítulos 43, 44 e 45. Dos capítulos 40 até o capítulo 55, nós vamos ver Deus consolando o seu povo. O padre dizia ontem que a primeira parte de Isaías, capítulos de 1 a 39, vai mostrar ameaças, Deus dizendo que o povo passaria pelo exílio. E agora o povo já está no exílio, e nós vemos Deus consolando o seu povo, animando o seu povo. E além disso, em alguns momentos nós vamos encontrar Deus também se revelando, Ele mostrando a sua identidade. Ele mostra a sua identidade, recordando o povo como que ele agiu durante toda a história. E esses versículos, no capítulo 43, do versículo 1 até o versículo 7, Deus ele vai recordar principalmente como que ele agiu como libertador no período que o povo estava no Egito. Coloquei aqui na minha Bíblia, às vezes não dá para ler, mas vamos lá. O padre mostra. Vocês conseguem ler? Coloquei aqui na minha Bíblia, lindo. E aí em cima eu fiz um círculo, coloquei um dos melhores capítulos da Bíblia. Então nós vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 43 diz assim: Mas agora, diz Javé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Com efeito, eu sou Javé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate, dei o Egito. Cute e Sebá, dei-o em teu lugar. Porque és precioso aos olhos do Senhor. És honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, e do Ocidente te congreguei. Direi ao norte, entrega-o, e ao sul, não o retenhas. Conduze os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo teu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Aqui Deus começa a dizer, eu te amo, eu criei você para mim, estarei convosco. Quando passares pelo fogo, não serão queimados. Quando vocês passarem pelos rios, não serão submergidos. Então aqui é a proteção divina. Aqui é como se fosse um livro sapiencial, parece até um salmo, uma antecipação daquilo que nós veremos ainda esse mês, quando começarmos a estudar os livros sapienciais. Então aqui merece muita atenção, capítulo 43, versículos de 1 a 7. Depois nós vamos ver a unicidade de Javé, a partir dos versículos 8. Vejam ali no versículo 10 e versículo 10, 11 e 12. Vamos começar no versículo 11. Eu sou Javé, e fora de mim não há outro Salvador. Fui eu que te revelei, salvei e falei. Nenhum outro Deus houve jamais entre vós.
Vós sois as minhas testemunhas, oráculo de Javé. Eu sou o teu Deus. Desde toda a eternidade eu sou. Não há ninguém que possa livrar a minha mão. Quando faço, quem poderá desfazer? E aí também outra temática muito importante, muito bela, se encontra ali dos versículos 16 a 21. E aqui presta atenção, aqui essa é uma temática para mim que é nova, mas que faz muito sentido. No livro do profeta Isaías, nós temos um novo êxodo. O que significa um novo êxodo? Quando foi o primeiro êxodo? O primeiro êxodo, o povo estava escravo no Egito, e do Egito ele passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto e chegou na Terra Prometida. Quando foi o segundo êxodo? O povo estava na Babilônia, escravo, fugiu da Babilônia e depois entrou livremente para a Terra Prometida, que era Israel. Aquilo que aconteceu com o povo saindo do Egito e chegando em Israel, vai acontecer agora com o povo saindo da Babilônia e chegando na Terra Prometida. Por isso, aquilo que aconteceu no final do exílio, e o livro do profeta Isaías deixa muito claro, é como se fosse um segundo exílio. Ou melhor, como se fosse um segundo êxodo. Agora não o êxodo do Egito, mas agora o êxodo da Babilônia. E se vocês quiserem, vocês podem perceber isso. É um texto belíssimo. Eu queria ler todo o texto, eu vou ler só o versículo 19. Nós poderíamos ler todo esse texto dos versículos 16 até o 21, mostrando a Babilônia como um novo êxodo. Vejam, eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando. Não a percebeis? Com efeito estabelecerei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes. E aí depois ele vai dizendo, porque fiz jorrar água no deserto e rio nos lugares ermos, a fim de dar de beber ao meu povo, o meu eleito. O povo que formei por mim clamará o meu louvor. Então aquilo que Deus fez quando o povo passou pelo deserto, Deus fará novamente quando o povo fugir da Babilônia. E aí depois, no versículo 22, mostra a ingratidão de Israel. Do mesmo jeito que aconteceu com o povo quando escapou do Egito, vai acontecer com o povo quando será livre da Babilônia. Versículo 22 diz assim, mas tu não me invocaste, Jacó, por que me cansastes de mim, Israel? E aí o texto continua. No versículo 27 mostra os pecados de Jacó, que são os descendentes de Israel, que são os descendentes de Abraão. Jacó, que é Israel, que são os descendentes de Abraão. Vejam ali os versículos 27 e 28. Já o teu primeiro pai pecou. Os teus portas-vozes se rebelaram contra mim. Destruí então os chefes do santuário. Entreguei Jacó ao anátema e Israel aos ultrajes. Indo adiante, capítulos seguintes, 44 e 45. Capítulo 44 começa com a bênção de Israel. Vale a pena ser lido todo. Aí no versículo 5 ele diz, sou Javé, e receberá o nome de Israel. Ele diz, eu sou Javé, e vocês receberão o nome de Israel. Aqui vai dizendo de todas as bênçãos, desde Jacó, em toda a história do Antigo Testamento. Sem muitos detalhes, mas é isso que esse capítulo quer dizer. Nos versículos seguintes, de 6 até o versículo 18, mostra que há um só Deus. Depois mostra no versículo 9 que os outros deuses não são nada. Aqui tem como se fosse uma parábola que também é muito interessante, muito bonita, vale a pena ser lida, dos versículos 12 até o final ali no versículo 20. Diz assim, um ferreiro, ou uma pessoa que trabalha com madeira, ele prepara o ferro, prepara a madeira, e ele pode dividir metade da madeira. Com uma metade ele pode fazer uma espada, ele pode fazer talvez uma faca, e com outra metade ele pode fazer um ídolo, porque ele é inteligente. E a faca pode ser útil para alguma coisa, mas quando ele faz um ídolo, quando ele faz um objeto para ser adorado, qual a utilidade daquele ídolo? Aquele ídolo não conhece o futuro. Aquele ídolo não tem capacidade de salvar. Aquele ídolo é uma criação que não tem força e não tem poder nenhum. E aí, Javé, através do profeta, vai mostrando que os ídolos não são nada, que os ídolos não têm capacidade de conhecer o futuro, que os ídolos não têm capacidade de ajudar o ser humano em nada. E mesmo assim o ser humano continua formando e fazendo os seus ídolos. Vale a pena ler um pouco de atenção, especialmente aí nos versículos de 12 até o versículo 20. E aí nós vamos para o último capítulo de hoje,
que é o capítulo 45, onde nós encontramos, novamente falando sobre Ciro, como nós encontramos ali no capítulo 41, agora mostrando Ciro como um instrumento de Deus. Instrumento para quê? Para o povo escapar da terra da Babilônia, que aqui começa o Império Persa, e através de Ciro tem um decreto que o povo teria liberdade. Destaco para vocês, mostrando que Javé fez tudo, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Javé, faço tudo isso, mostrando que Javé é todo-poderoso, ele é capaz de fazer todas as coisas. E aí em seguida, no versículo 8, termina dizendo também, eu, Javé, criei isto. No versículo 14, a partir do versículo 14 até o versículo 19 aparece um convite, um chamado às pessoas se converterem, a conversão de todas as nações. Se vocês quiserem, sugiro a leitura ali do versículo 14 e principalmente do versículo 15. E aí, por fim, finalzinho ali do capítulo 40, finalzinho do capítulo 45, que é o último capítulo que nós vamos ver hoje, o padre vai ler para vocês. Nós temos aqui uma polêmica contra os deuses pagãos. Aqui eu confesso que eu até dei algumas gargalhadas, até sorri quando eu estava lendo. Javé começa a desafiar os deuses pagãos. Por que vocês não falam o que vai acontecer no futuro? Mas fala antes de acontecer, hein? Quero ver se vocês vão acertar. E aí nós sabemos. Por quê? Porque naquela época as pessoas criavam, não está falando de imagens católicas, porque imagens católicas não estão no lugar de Deus, não estão no lugar do único verdadeiro Deus. No início do cristianismo faziam imagens. Por quê? Porque não se tinha Bíblia. Porque através das imagens as pessoas recordavam de Deus. Então aqui está falando de ídolos para serem adorados. E aí veja os desafios. Diz assim, aqui até parece irônico, como eu disse, reuni-vos e vinde. Deus dizendo aos ídolos, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes às nações. Não tem conhecimentos que te carregam, os seus ídolos de madeira, os que dirigem as suas súplicas a um Deus que não pode salvar. E aí depois vem o texto dizendo, anunciai e trazei vossas provas, sim, tomem conselho entre si. Quem proclamou isto desde os tempos antigos? Quem o anunciou desde há muito tempo? Não fui eu, Javé? Não há outro Deus fora de mim. Deus justo e salvador, não existe outro a não ser eu. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu juro por mim, eu sei o que sai da minha boca, e isso é verdade, é uma palavra que não voltará atrás. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua jurará por mim, dizendo, sou eu, Javé, a justiça e força. A ele virão, cobertos de vergonha, todos os que se irritaram contra ele. Eu, Javé, alcançarei a justiça, e nele se glorificará toda a descendência de Jacó, toda a descendência de Israel. Na verdade, o desafio contra esses deuses está no finalzinho do capítulo 44. Mas aqui nós encontramos de uma forma muito clara Deus dizendo que ele é Deus, que se deve prostrar-se e adorar-se somente a ele. Nós temos um Deus único e verdadeiro, muito superior a qualquer tipo de ídolo. Então Deus, nesses capítulos do 40 até o 55, segundo Isaías, Deus ele consola o povo e ao mesmo tempo ele vai se revelando. Querido irmão, querida irmã, que alegria podemos perseverar, que alegria podemos ler e conhecer a Sagrada Escritura juntos. Amanhã será o dia 220, aqueles que quiserem se antecipar, nós estamos nos capítulos, ou estaremos lendo, meditando os capítulos 46, 47 e 48. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme. Vamos até o fim, juntos, se Deus quiser. Você é um guerreiro e uma guerreira, e tem muita coisa boa aí se aproximando. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.